Tem muita gente com dificuldade para entender o que de fato acontece dentro do Atlético hoje. Porque fora de campo, todo mundo sabe as situações esdrúxulas que vêm acontecendo diariamente, né? Todos os dias é uma cobrança, é um clube levando na justiça, é um jogador reclamando e o treinador vindo em coletiva e reclamando também. Mas, dentro de campo, em contrapartida, o time do Atlético faz jogos, é, mesmo não brilhante tecnicamente, jogos que vêm permitindo que o Atlético alcance as vitórias, né? E nas três competições que disputa hoje, querendo ou não querendo, o Atlético está ali, vivo e bem, né? Campeonato Brasileiro, que é o foco maior, o Atlético está a 2 pontos do G4, a 4 pontos dos líderes do campeonato, que hoje são 2 líderes mesmo, né? O Cruzeiro e o Flamengo, ambos com 24 pontos, o Atlético com 20, na 7ª posição na tabela de classificação. Como explicar e como entender uma situação como esta? É complicado, porque é complicado até mesmo de explicar. Porque o que todo mundo espera, o que é normal de acontecer, é que o Atlético entre em um declínio técnico e que aquilo que acontece fora de campo seja evidenciado em campo também. Porém, neste momento, até este momento, essa parada caiu como uma luva para o Atlético. O Cuca, o técnico atleticano, ele tem maquiado muito bem essa situação, me parece que tem conseguido blindar a sua equipe, porque está conquistando os pontos necessários, os pontos que precisam ser conquistados, o Atlético vem conquistando, as vitórias que o Atlético precisa conquistar, o Atlético vem conquistando. O jogo de ontem contra o time do Internacional, o Inter teve as melhores oportunidades, o Inter chutou 2 bolas na trave, o Atlético chutou 1 bola na trave e fez 2 gols. Então, a eficiência do Atlético, ela tem feito com que sobreponha a situação do extracampo. A eficiência no jogo de ontem. Eu vi um comentarista, inclusive, falando que se o Atlético tivesse feito 4 ou 5, não seria nada de anormal. Eu, particularmente, não vi assim. Eu acho que o Everson fez uma partida brilhante, além das bolas, né, na trave, 2 bolas na trave. O Everson fez pelo menos 4 defesas importantes durante a partida, credenciando o Atlético a sair vencedor e ir para essa parada do Super Mundial vivo. O Atlético está vivo, mesmo diante de toda a situação. Só que existe um alerta que precisa continuar ligado na mentalidade do torcedor atleticano. Por quê? Porque o Atlético, tudo que os dirigentes incompetentes querem, isso não é só no Atlético, isso é em qualquer outro lugar, tudo que um dirigente incompetente quer é que o time esteja bem dentro de campo, para que fora de campo ele continue fazendo as cagadas dele. Porque a partir do momento que o time vence as suas partidas, o torcedor que tem memória curta, ele começa a esquecer do que de fato acontece dentro da instituição. E aí ele para de cobrar, ele comemora o resultado, porque o torcedor é resultadista, e automaticamente ele vai esquecendo de todas as pataquadas e todas as cagadas que os mandatários vêm fazendo fora de campo, que compromete a saúde da instituição. Então o torcedor do Atlético precisa ficar bem atento. Pô, Claudio, você está tentando gerar crise dentro do clube. Não tem absolutamente nada a ver com isso. É a questão da conscientização. O torcedor do Atlético não pode permitir que caia no ostracismo, caia no esquecimento tudo de negativo que vem acontecendo, porque é muito grave o que acontece no interior do Atlético. E o campo, até o momento, vem tentando maquiar, né? Porque a exposição está aí. Para alguns meios de comunicação isso é perfeito. O Atlético vence, eles vão banalizando a crise até chegar num momento insustentável, né? O Botafogo já levou o Atlético. O Botafogo pediu o retorno do Júnior Santos, né? E aí é a informação que a gente conseguiu apurar no primeiro momento. O Botafogo pediu o Júnior Santos como empréstimo. Não, o Botafogo não pediu o empréstimo do Júnior Santos. O Botafogo tentou entrar num acordo com o Atlético para devolver o jogador. E o Atlético, lógico, bateu o pé, falou que não devolveria. E o Botafogo foi lá e levou o Atlético na justiça. Então, mais um jogador na justiça. Essa parada, mais um clube, né, levando o Atlético na justiça. Essa parada para o Super Mundial vai ser muito importante para o Atlético.
a diretoria, ao invés de se apoiar nos resultados positivos que tem dentro de campo e que é mérito dos jogadores mesmo, não tem outra coisa para dizer, não vai tirar isso dos jogadores, não vai tirar isso do treinador, mérito dos jogadores e do técnico, a diretoria não pode utilizar isso como uma muleta para poder ir tirar férias não, fingir que nada está acontecendo e ir empurrando com a barriga. Não, agora eles precisam aproveitar o momento e trabalhar internamente com mais veracidade, com mais força, com mais afinco para poder tentar de alguma forma. Qual forma, Cláudio? Não, eu não faço nem ideia. Eu não faço nem ideia. A situação do Atlético, ela é calamitosa, é calamidade mesmo. Não tem uma fórmula para tirar o Atlético dessa situação. Uma fórmula evidente não existe. O que existe são empresários muito bem-sucedidos e que tem por trás deles equipes de estratégias e que elaborem estratégias para tirar o Atlético da situação que está, que é uma situação de absoluto desespero mesmo. Essa que é a realidade. O torcedor não pode pensar que está tudo bem dentro do Atlético porque está vencendo os seus jogos. Porque todo mundo sabe que não está. São 2 bilhões e 400 milhões de dívida. E é uma dívida tida pelos especialistas, e eu não sou um especialista dessa área, eu não sei nada sobre números, mas é uma dívida tida pelos especialistas como uma dívida impagável. Não é? Salários atrasados, e é interessante como o mandatário, quando o mandatário vem a público e fala que são 20 dias de atraso. Isso é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. Mas ainda assim o Atlético vem dentro de campo vencendo seus jogos, vem chegando. Ninguém acreditava, absolutamente ninguém, a não ser o torcedor mais 100% passional, porque não são todos torcedores assim, o torcedor que só vê com a paixão e acha que vai vencer todos os jogos, esperava que o Atlético estivesse hoje com 20 pontos na tabela de classificação, vencendo o Inter, que aliás, o Internacional, meu Deus do céu, que desastre. O Inter começou a temporada, começou o Campeonato Brasileiro como um dos postulantes ao título. O Inter tá no Z4. Tá batendo na porta para entrar pro Z4 e ficar por ali. Por que acontece isso com o Internacional? Justamente por causa da situação extracampo do Inter. Então o extracampo do Atlético, se ele, e quando vier, se não tiver uma mudança radical na mentalidade, inclusive dos dirigentes do Atlético, quando isso vier de fora para dentro, isso é cenário para a segunda divisão. É cenário para a segunda divisão, é histórico no meio do futebol. Não subsiste. Um time não subsiste a uma crise fora de campo. Se eles não mudarem isso, o Atlético está indo agora grande, feliz para a parada do Mundial. A janela vem aí, todo mundo sabe que não vai ter investimento, mas podem ser criativos. Porém, existe esse alarme ligado, luz vermelha, e o torcedor atleticano, o Atlético em si, precisa entender que quando essa bomba vier para dentro de campo, olha o Corinthians, olha o que aconteceu com o Cruzeiro, olha o Grêmio, olha o Internacional. Enquanto isso não atinge o campo, dá para ir levando. Dá para ir empurrando com a barriga. Mas a partir do momento, o Atlético, quando voltar, vocês olhem aí a tabela do Atlético. O Atlético, quando voltar, é só jogo duro. É só ter o playoff da Sul-Americana. Tem o Flamengo, 2 vezes o Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Flamengo na Copa do Brasil. Tem o Bahia, lá na casa do Bahia. Então são jogos muito duros, jogos muito complicados e que podem externar, né? Dentro de campo, pode trazer para dentro de campo o que está acontecendo fora de campo. Essa blindagem que essa parada está dando ao Atlético, ela tem que ser muito bem aproveitada. Muito bem aproveitada pelos gestores do Atlético. Porque se eles não aproveitarem como deve aproveitar na volta, com essa sequência de jogos duríssimos que o Atlético terá, a coisa pode degringolar de vez. E, Cláudio, você poderia falar só do resultado. Não, eu não estou aqui para falar só de resultado. Eu não sou um influencer. Eu sou um jornalista que procura analisar aquilo que, principalmente, o torcedor não consegue ver. Estou aqui para poder tentar mostrar ao torcedor aquilo que ele não vê por causa do seu coração. E ele não tem culpa disso, não. O torcedor está ali para torcer mesmo.
O papel do torcedor é torcer. O papel do jornalista é analisar. O papel do dirigente do clube é arcar com todos os seus compromissos. Coisa que o Atlético não vem fazendo. O papel do jogador é jogar. Só que a partir do momento que o extracampo vai para dentro... Porque, gente, o que acontece em campo é espelho do que acontece fora de campo. Ok? Então o que está acontecendo no Atlético hoje é uma farsa. Hoje, dentro de campo. O Atlético vencendo seus jogos, o Atlético jogando bem. Porque eu quero... E eu falo isso aqui analisando todo um contexto, tá? Eu não estou falando isso aqui porque veio na minha cabeça, não. O que acontece dentro do Atlético hoje é uma espécie de farsa. Por quê? O extracampo do Atlético é um inferno. E dentro de campo o Atlético está jogando como se nada do lado de fora tivesse acontecendo. É isso. Só que o torcedor é o camarada que tem a responsabilidade de não permitir que seja maquiado o que está acontecendo fora de campo. Os caras que estão fazendo o que estão fazendo fora de campo não podem sair ilesos. Essa parada, o Atlético, o torcedor do Atlético tem que aproveitar para poder fazer as cobranças devidas e necessárias, localizadas, porque elas estão nos gestores, os donos, os acionistas, os Menins, o Guimarães, o outro amigo lá. Todo mundo precisa colocar a cabeça no lugar, fazer reuniões, resolver as situações. Como eu não sei, dinheiro eles têm, todo mundo sabe que tem. Então que resolva. Porque se o Atlético volta da parada e tropeça nessas partidas extremamente importantes que terá, e duríssimas, pega o Bahia, tem o jogo de ida e volta da Sul-Americana no playoff, né, no 16avos, aí pega o Flamengo pelo Brasileiro, e logo na sequência, na mesma semana, pega o Flamengo pela Copa do Brasil, e na outra semana, Flamengo de volta na Copa do Brasil. A vida não tá fácil. Se não consertar o que precisa ser consertado, a volta da Copa pode ser um desastre. Em contrapartida, pode também, se o Atlético fizer um bom trabalho, se o Atlético dá uma resolvida parcial no que vem acontecendo no bastidor, a gente pode ter um cenário diferente na volta do Campeonato Brasileiro. Nós poderemos assistir um Campeonato Brasileiro totalmente diferente do que o que nós assistimos hoje. Hoje está ali o Cruzeiro, que ninguém dava nada por ele, está o Flamengo, está o Palmeiras e o Bragantino. Correto? Cruzeiro e Flamengo liderando, Bragantino em segundo, Palmeiras em segundo, Bragantino em terceiro. Né? Esse é o G3 do Campeonato Brasileiro. Com o Flamengo e o Palmeiras extremamente favoritos. Ah, meu amigo, dependendo do que acontecer lá no Mundial, se o Atlético conseguir resolver suas pendências aqui, o cenário pode mudar. Poderemos ter dois clubes do futebol mineiro brigando pela ponta da tabela. Isso é real, meu compadre. Tudo pode acontecer. Tem um cenário negativo, mas também existe um cenário positivo. Aí você escolhe em que você vai se apegar. Só que você não pode deixar de cobrar os seus mandatários, o mandatário do Atlético, para poder buscar uma melhoria. Porque se não buscar melhoria nesses próximos 30 dias, na volta, a coisa pode estar feia. Se eles buscarem essa melhoria, na volta, a coisa pode mudar o cenário do futebol brasileiro.